Antes de você encontrar e ler, ou durante a sua procura, eu estava lendo uma coisa bem interessante sobre tesouros encontrados nesses últimos 2 anos. E olha que interessante, só na Inglaterra, existem relatos em outros lugares do mundo, mas só na Inglaterra foram encontrados 47 mil objetos, tesouros antigos enterrados, né? E eu vou dizer alguns para vocês assim, que são bem relevantes. Por exemplo, 50 moedas de ouro foram encontradas no quintal de uma casa, né? Que eram moedas oriundas da África do Sul no período medieval. Outra descoberta, né? São 63 moedas de ouro, também na Inglaterra, que era da era dos Tudor, né? Que era o rei Henrique VIII. Quem conhece a história do Henrique sabe o valor que tem essas moedas. Por exemplo, também foi encontrado um selo medieval do século XIII. Outra descoberta, para não te cansar, porque são 47 mil, eu não vou ler 47 mil, né? Um encaixe de uma mobília romana, que era uma referência ao deus Oceanos. Tudo isso avaliado em milhões de dinheiro, né? Milhares de moedas. Mas sabe o que é mais interessante? É que essas pessoas que descobriram esses tesouros não são profissionais da arqueologia. Eles são chamados de arqueólogos de quintal, porque durante a pandemia as pessoas não saíam de casa, e por ficar em casa e quem sabe dar uma volta no seu quintal, coisa que já não se faz ou já não se fazia há muito tempo, esses tesouros foram encontrados. Percebe? Os tesouros estavam lá nos quintais, né, o tempo inteiro, mas por causa da limitação, né, de não poder estar saindo e a rotina está sendo mudada, as pessoas começaram a encontrar coisas em seu próprio quintal. Então, muitos aqui enriqueceram, né, da noite para o dia. Imagine você encontrar um tesouro de tamanho valor ali enterrado bem embaixo daquele pé de goiaba que você cuida com tanto carinho, né? Mas então, a curiosidade é justamente por conta de estar embaixo das barbas, né? E por causa da limitação, eles terem sido encontrados. No nosso texto, vai falar disso também, do tesouro encontrado, daquele que troca tudo que tem por causa de um tesouro que ele descobriu. E faço como minha a frase de C.S. Lewis, que ele diz: meu bem real está em outro mundo, e meu real e único tesouro é Cristo. Por isso eu convido você a ler comigo Mateus capítulo 13. Eu já vou lhe avisar, nós vamos ler pra caramba, porque são parábolas, né, do reino. E a gente normalmente escuta essas parábolas isoladas, desfragmentadas, né? Prega-se, por exemplo, a parábola do semeador em um domingo, em um outro domingo a parábola do joio e do trigo, mas essas parábolas fazem parte de um compêndio, não é, de ensinamentos de Jesus em um único momento. O que se entende é que Jesus disse todas essas parábolas em um único momento, com um único objetivo. Por isso nós vamos ler, mantenha a sua Bíblia aberta, e diz assim, versículo 1 do capítulo 13: Nesse mesmo dia, havendo saído Jesus da casa, foi sentar-se na orla do mar, e se congregaram junto a ele grandes multidões, de modo que, subindo num barco, sentou-se nele, e toda a multidão ficou em pé na orla do mar. Então ele lhes falou muitas coisas em parábolas, dizendo: Eis que um semeador saiu a semear. E ao ir semeando, sucedeu que parte da semente caiu a um lado do caminho, e chegaram as aves e a comeram. Outra parte caiu em pedregais, que não tinham muita terra, e logo brotou, porque não tinha profundidade de terra. Mas ao se levantar o sol,
murchou e secou por não ter raiz. Outra parte caiu entre espinhos, mas ao crescer, os espinhos a sufocaram. Mas outra parte caiu em terra fértil e produziu fruto a 100, a 60 e a 30. O que tenha ouvidos para ouvir, entenda. E aproximando-se dele, seus discípulos lhe perguntaram: por que lhes falas em parábolas? Ele lhe respondeu dizendo: a vós é concedido entender o mistério do reino do céu, mas a eles não é concedido, porque a todo o que tenha será dado a ele e terá até transbordar, mas ao que não tenha, ainda o que tenha será tirado dele. Por isso lhes falo em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Neles se cumprem a profecia de Isaías que disse: ouvindo ouvireis, mas não entendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo se endureceu, e com seus ouvidos escutaram com dificuldade, e fecharam seus olhos, não seja que, vendo com seus olhos e escutando com seus ouvidos, entendam em seus corações, e se arrependam e eu os cure. Mas quanto a vós, felizes são os vossos olhos porque veem, e vossos ouvidos porque escutam, porque de certo vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vistes, mas não o viram, e escutaram o que vós escutastes, mas não escutaram. Entendei, pois, a parábola do semeador. Qualquer que escute a palavra do reino e não a entenda, chega ao maligno e arrebata a palavra que fora semeada em seu coração. Este representa a que foi semeada a um lado do caminho. A que foi semeada em pedregais representa o que escuta a palavra e aceita de imediato com gozo, mas não tendo raiz em si mesmo, mas sendo temporário, quando surge aflição ou perseguição por causa da palavra, logo tropeça. A que foi semeada entre espinhos representa o que escuta a palavra, mas as preocupações deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica sem fruto. Mas a que foi semeado em terra fértil representa o que escuta a minha palavra e entende e frutifica e produz, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque a gente ainda vai ler mais coisas. Mas o que é que está acontecendo? Se você voltar um pouco, você vai ver que os fariseus abordam Jesus e começam a pedir a ele um sinal. Eles pedem um sinal porque os profetas diziam e profetizaram que o Messias faria sinais como Moisés havia feito. E Jesus vai responder para eles que aquela geração iníqua não veria nenhum tipo de sinal, a não ser o sinal de Jonas, que eles não entendem muito bem. Essa discussão ela vai acontecer, e à medida em que ela acontece, as sinagogas vão fechando as portas para Jesus. Jesus antes chegava nas sinagogas e ali ensinava, e às vezes embates aconteciam. Agora os escribas e fariseus e sacerdotes já estão, na verdade, marcando ele, e a sinagoga já não é mais o lugar em que Jesus está constantemente. Mas as multidões parece que querem ouvi-lo. Por isso que no versículo 46 do capítulo 12, a família de Jesus vai para estar com ele, não conseguem. Ele vai dizer: meu pai e minha mãe são aqueles que seguem a palavra do meu pai. Isso, a multidão está apinhada, e ele está dentro de uma casa. Os seus familiares não conseguem ter acesso a ele. Então ele entra num barco, né, e vai, através desse barquinho, fazer dele uma plataforma para ensinar essas pessoas que estavam ali, o povo, né, que estava ali querendo ouvi-los. Muitos querendo ouvir com o coração realmente desejoso, outros querendo para pegá-lo em alguma fragilidade, em algum ensinamento equivocado, para acusá-lo, não é, de heresia ou algo do tipo. E aí Mateus vai dizer para a gente que no versículo 3, né, ele começou a falar em parábolas. Então, vamos por enquanto pensar no que é que está acontecendo. Jesus inicia, me parece, uma nova fase do seu
ministério, do seu legado. E agora os seus ensinamentos, eles são metafóricos. Não é uma metáfora o que está acontecendo, porque uma metáfora ela pode ser interpretada de várias maneiras, com vários pontos. Uma parábola não, uma parábola é uma história com um único objetivo. E Jesus começa a falar em parábolas a partir desse momento, e é grosseiro, eu dizia, dizer que ele fala para simplificar o seu ensinamento, para que as pessoas simples entendessem, porque não é isso que está acontecendo aqui, mas ao mesmo tempo é uma extrapolação dizer que Jesus fala em parábolas para confundir as pessoas, para que elas realmente não entendam. Parece que as parábolas são muito mais para desafiar as pessoas, e muitos teriam acesso a ela e outros não. E ele vai dizer, no decorrer do texto que nós lemos, o porquê disso. O ponto é que a primeira parábola dessa série de parábolas do reino é sobre um semeador, texto que você está muito acostumado a escutar. E a história é bem comum, né, na realidade, né, social do primeiro século. Alguém que vai para plantar as sementes, para realmente colher frutos posteriores do seu trabalho. O ponto é que você percebe que na narrativa de Jesus existem vários tipos de solo, mas os vários tipos de solo não são o foco da parábola. Perceba que há um semeador, mas o semeador também não é o foco da parábola. O foco da parábola é o solo fértil. Por quê? Porque não está aqui um semeador que está gastando as sementes em lugares que são infrutíferos. Ora bolas, você pensa na cabeça de quem estava escutando, Jesus conta uma parábola que o semeador joga semente, por exemplo, na rocha. A gente sabe que rocha não vai nascer nada. E o semeador sabe muito bem que um terreno, não é? Que ele pode até ter terra por cima, mas rocha por baixo, ele conhece o lugar onde ele está trabalhando, ele de maneira alguma vai jogar sementes nesses lugares. Então o que está acontecendo não é uma semeadura extremamente abrangente do semeador, mas alguém que está lançando a semente no solo fértil. Essas sementes são levadas, seja pelo vento, seja realmente por algum tipo de descuido, a cair em outros solos. Então, os solos que não produzem ou que produzem de maneira circunstancial não é o foco do semeador. O foco do semeador, como qualquer semeador, era plantar e colher. E ele sabia onde era o solo trabalhado, sabia onde era o solo que realmente produziria. E Jesus vai contar essa parábola justamente, ele vai salientar, por exemplo, as que caíram do lado do caminho. Perceba que é do lado da trajetória aqui, elas caem do lado. Provavelmente quando ele lança, elas se espalham e algumas caem fora do alvo. Em outro momento ele vai dizer em pedregais ou em lugares rochosos, né? Também quando ele lança, ela vai realmente se espalhar. Em outro momento ela vai cair entre os espinhos, né? Qual é o plantador, né? Eu não entendo muita coisa de agricultura, mas você há de concordar comigo que tanto eu quanto você, que provavelmente também não entende muito de agricultura, não iria plantar nada no espinho, né? Se tem um lugar cheio de espinho, por que você vai plantar lá? Só se o cara realmente quisesse gastar as sementes. Mas ele não está plantando no espinho, ele está lançando, e essas sementes estão indo para regiões ali que são infrutíferas. Então, Jesus conclui versículo 8 dizendo que a outra parte caiu em terra fértil, que era o alvo do semeador. E ela vai produzir, mas não vai produzir uma coisa absurda, né? Porque a gente lê aqui, ele diz, por exemplo, e a um produziu 100, outra 60 e outra 30. Cada sementinha ali plantada, umas produzem mais, outras produzem menos, mas é o que se espera normalmente de uma plantação, de uma semeadura. Não há aqui uma coisa absurda crescendo. Tem aquela plantação normal, mas também há perdas. Jesus depois vai explicar, porque os discípulos, né, chegam para Jesus e perguntam: por que você está ensinando por parábola? Perceba que há um estranhamento deles, porque me parece que não era algo muito comum, e Jesus agora vai fazer constantemente. E essa parábola que você entendeu aí, que foi contada, provavelmente já identificou, não é, do que se trata. Para os discípulos não fazia muito sentido. O que ele quer dizer com isso?
por que você está falando em parábolas? Por que as coisas não estão mais claras, né? E aí Jesus vai começar a explicar a eles por que ele está falando em parábola. Ele vai dizer, a vós, versículo 11, é concedido entender o mistério, o mysterium, né, do reino dos céus, mas a eles não é concedido. Jesus já começa dizendo que está falando em parábolas nesse momento, para que não haja compreensão. Perceba? Se alguém vier dizer, Jesus estava falando do semeador para as pessoas entenderem. Aqui não. Aqui ele está falando para que não haja entendimento. Perceba que algo que era bem óbvio, por exemplo, o discurso das bem-aventuranças, bem-aventurados que sofrem, isso é bem objetivo, né? E agora, por causa desse coração endurecido dos escribas, dos fariseus, do povo, Jesus começa a deixar as coisas menos claras. Ele já não fala mais de maneira muito objetiva. Ele está aqui realmente testando quem é que realmente estava interessado em entender e quem é que não estava. E começa a falar em parábolas. Ele vai dizer, a vós é concedido entender o mistério, mas a eles não. Não é isso que ele diz no 12? E aí ele vai dizer uma coisa bem interessante, porque a todo o que tem será dado, e ele terá e transbordará, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Do que ele está falando? Da compreensão de tudo que ele falava. Aquele que tem, aquele que está buscando, aquele que está com o coração realmente desejoso de entender, vai ser dado, e ele vai transbordar. Mas aquele que não tem, aquele que está realmente endurecido, né? e que olha para mim como um adversário, até o que ele tem de conhecimento, que ele acha que tem sobre o reino de Deus, vai ser tirado dele, e ele não vai entender nada. Perceba só o desenvolvimento. E ele vai dizer, por isso eu falo em parábolas, versículo 13, para que vendo não vejam, para que ouvindo não ouçam e nem compreendam. Percebe que Jesus está de maneira intencional dificultando. Se eles acham que tem compreensão do que é o reino de Deus, até o que eles acham que tem vai ser tirado deles. Mas aqueles que realmente buscam e desejam, esses vão transbordar. Os próprios discípulos aqui, eles são categorizados como aqueles que desejam. Por isso Jesus vai dizer, a vocês eu vou dizer os mistérios, não é? E as vocês não é só o grupo dos 12, eram os seguidores de Jesus, eram os discípulos, era um grupo grande. Mas a eles não, a eles cita Isaías. Inclusive o texto de Isaías, em algumas traduções, ele é bem estranho como se traduz, mas a minha está bem assim, bem literal, né? Ele fala, versículo 14, nele se cumpre a profecia de Isaías que disse, ouvindo ouvireis, mas não entendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo se endureceu. Então, o coração duro, Jesus começa a falar em parábolas, eles não vão compreender, eles não vão ver e nem serão curados. Não serão curados não é porque Deus não quer curá-los, mas é porque com o coração endurecido e sem a percepção do que está sendo dito, jamais haveria cura. É a citação de Isaías, né? E aí ele diz, no versículo 16, mas a vós, de novo, os discípulos, os seguidores, né? Perceba, Jesus não está sendo seletivo aqui. É quem deseja, está tendo. Quem deseja está alcançando, está crescendo. Quem não deseja agora não vai nem entender nada mais. Vai ficar para ele extremamente difícil, é um desafio, né? Ele fala, mas a vós, felizes são os vossos olhos, porque vocês veem, os vossos ouvidos, porque vocês escutam. Porque de certo, o que vos digo, nem os profetas e justos viram nem ouviram, mas vocês estão tendo acesso. Depois, né, na nossa leitura, Jesus vai explicar a parábola para eles. Por isso que ele está dizendo, para vocês é dado entender. Não é que, uma mágica, né, e eles entendem a parábola. Eles vão entender porque Jesus vai explicar, porque a coisa não era fácil, era só uma parábola. O que significa isso? O que ele quer dizer com isso? E aí Jesus vai dizer que cada solo que foi infrutífero, ele padeceu por causa de algum acontecimento, sejam as aves do céu aqui tipificando o maligno, sejam a rocha tipificando aqueles que não têm raízes, sejam os espinhos para aqueles que as tribulações da vida, né? O amor às riquezas o afastou da palavra de Deus. Mas ele vai dizer no final de novo, 23, mas a que foi semeada em terra fértil, esse é o objetivo do semeador, representa
o que escuta a minha palavra e entende, e esse frutifica e produz, um a 100, outro a 60 e outro a 30. O que Jesus quer dizer com tudo isso, gente? Que o reino de Deus, era a sua mensagem, são as parábolas do reino de Deus, está acontecendo, ele está crescendo, ele encontra resistência, ele encontra debandada, ele encontra automaticamente, na medida em que vai sendo semeando, não acontecimentos, mas ele está frutificando. É singelo ainda, é pequeno ainda, é uma colheita normal, é algo que não desperta muita atenção, não está crescendo com pompa e luxo, com outdoor e propaganda, mas está acontecendo. A parábola de Jesus é sobre isso, é sobre um reino que ele realmente inicia e que está de maneira pequena, de maneira disfarçada, produzindo. Vai acontecer de pessoas abandonarem, vai acontecer de pessoas realmente, por causa das situações da vida, deixarem, isso vai acontecer, mas é como se Jesus estivesse falando assim, mas não desfaleçam, porque o reino de Deus é uma realidade hoje. Não desfaleçam, não desanimem, porque ele é singelo, mas ele está a crescer. E isso é uma mensagem assim, belíssima para a igreja. Não é sobre que tipo de solo você é esse, não é isso que Jesus quer saber, embora ele explique os motivos. O que Jesus quer saber é justamente dizer, para aqueles discípulos, e posteriormente a igreja vai entender isso, que apesar de nós sermos pequenos, porque a igreja era pequena, porque a igreja era frágil, apesar de tanta oposição, apesar de tantos acontecimentos, apesar de tantas pessoas passarem por aqui e não ficarem aqui, apesar de esse tipo de evento em que a igreja realmente não está aparentemente bombando de gente, parece algo desanimador, uma parábola de Jesus vem justamente para nos fortalecer, para dizer, é pequeno, é singelo, mas está crescendo, e nada pode parar isso, porque a palavra, que é a palavra do próprio Deus, sobre a eternidade, sobre o reino vindouro, sobre a ressurreição, é real, é uma realidade, e isso é lindo para nós. A gente olha a nossa igreja, né? E a gente tem, óbvio, não só a gente, é todo mundo, eu acho, principalmente nesse período de pandemia, a sensação de que as coisas não são mais a mesma coisa. Cadê as pessoas? Por que elas não vêm? Às vezes a gente fica até chateado porque tanta gente tem a possibilidade de cultuar, né? Enquanto em outros países a coisa é terrível, a opressão, e mesmo assim as pessoas estão se reunindo, e parece que a pandemia, né, aproveitando o gatilho, tornou evidente algo que a gente já sabia, que existem pessoas realmente descompromissadas, existem pessoas que não estão muito afim, mas fazem parte do bolo. Isso deixa a gente chateado, triste, mas a parábola de Jesus não é sobre isso, é sobre, apesar disso, nós podemos ter certeza que o reino de Deus é uma realidade hoje, está acontecendo, é singelo, é pequeno, mas é belíssimo, produz, cresce, e produz a 100, a 60, a 30, está acontecendo o tempo todo. Isso não é animador? O reino de Deus olha Jesus explicando, como um semeador que lançou as sementes e frutificou, apesar da oposição, apesar dos problemas, apesar das intempéries, o solo produziu. Sabe quem é o solo? Todo aquele que ouve a minha palavra. Jesus não está preocupado com espinho, não está preocupado com rocha, não está preocupado com vacilão, não está preocupado com crente meia boca, não está preocupado com quem não quer compromisso, ele está preocupado com o solo fértil, aquele coração que está desejoso de compreender, de fazer parte, de abraçar, e a esses é dado o conhecimento do reino de Deus. Amém? Amém. É lindo. Não é sobre, você é o tipo, não quero saber qual é o seu tipo, não me interessa o seu tipo, e Jesus também não está interessado. Se tu perguntar para ele, pudesse perguntar a Jesus, quem são essas pessoas? Ele fala, dá uma voltinha aí, você vai saber quem são as pessoas, quem é que está me acusando o tempo todo, quem é que está gerando resistência, quem é que se envolve aqui no meio da gente só para ficar fazendo pegadinha. Esses aí não vão entender nada.
Não vão entender, eles vão ouvir, mas não vão entender nada. Eles vão ver, mas não vão entender nada. Mas a vocês, eu vou explicar. Para vocês eu explico. Porque vocês desejam, por isso transbordarão. Aí vem a segunda parábola. A gente vai ler pra caramba, porque eu quero que você entenda de maneira panorâmica o que está acontecendo aqui. Se você for estudar teologia, né, e teologia bíblica principalmente, você vai ver que as parábolas estão organizadas em quiasmas. E quiasma é uma maneira que o judeu escrevia de maneira intencional a combinar aquilo que está sendo dito. É uma estrutura quiasmática. Eu posso conversar mais com você sobre isso depois, agora eu não teria tempo, mas vamos avançando, né? Ele explica, né, no versículo 18 até o final a que se refere os tipos de solos e qual era o objetivo do plantador. No versículo 24 ele conta outra, não acabou aqui, ele vai contar outra, ele vai dizer o seguinte: outra parábola lhes falou, diz Mateus, o reino do céu pode ser comparado a um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto os homens dormiam, chegou o seu inimigo e semeou joio entre o trigo e partiu. Ao brotar a erva, produziu frutos. Então apareceu também o joio. E quando chegaram à casa, os servos do dono lhe disseram: Senhor, olhe, não semeaste boa semente em teu campo? De onde, pois, surgiu o joio? Ele lhe respondeu: um inimigo fez isso. Então lhe disseram seus servos: queres tu irmos e o contermos? Mas ele disse: não seja que ao cortar o joio, cortem com ele também o trigo. Deixai-a até a colheita, para que ambos cresçam juntos. E no tempo da colheita direi aos segadores: primeiro cortai o joio e atai-o em feixes para queimá-los. Depois juntai o trigo em meus celeiros. Agora você vai continuar a leitura no capítulo 3, versículo 36, é onde ele explica essa parábola. 3,36, é a continuação da parábola. Apartando-se Jesus das multidões, foi para casa, e chegaram-se a ele seus discípulos, dizendo, de novo, né? Diga-nos o significado da parábola do joio e do campo. E respondendo ele, lhes disse: o semeador da boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que os semeia é Satanás. A colheita é o fim do mundo, e os anjos são os ceifeiros. Portanto, assim como o joio é cortado para queimá-lo no fogo, assim será no fim deste mundo, quando o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles recolherão do seu reino a todos os que têm sido tropeço e a todos os que praticam a iniquidade, e os lançarão no forno de fogo, e ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. O que tenha ouvidos para ouvir, entenda. Volta agora lá para o 24. Segunda parábola. Primeiro, o semeador planta a semente, e a semente frutifica apesar das intempéries. Ele explica aos discípulos, diz que está falando em parábolas para que muitos ali não entendessem, porque os seus corações estavam endurecidos. Agora ele conta uma nova parábola, também sobre agricultura. E nessa parábola Jesus vai dizer que um senhor plantou boa semente, o trigo, mas veio um inimigo daquele senhor e plantou o joio. Você sabe que o joio é uma semente, é uma praga, né, que é semelhante ao trigo. E a diferença, ela insta justamente no fato de que quando o trigo frutifica, ele produz um fruto diferente do joio. E aí a maneira de você separar os dois é só justamente no dia da cega, no dia da colheita. Antes não, você pode acabar matando o trigo. E é isso que o Senhor fala aqui. Eles perguntam: o Senhor quer que a gente separe o joio do trigo? Ele vai dizer: não separe, para que o trigo não morra. Deixe crescê-los, e no dia da cega, então, eu mandarei os ceifeiros separarem, e esse joio será queimado, e o trigo será armazenado. Aí os discípulos chegam: Senhor, né?
legal a parábola, mas não entendemos nada, né? Conta pra gente aí o que significa esse joio, essa parábola. Vocês devem ter pensado isso para muito burros, né? A gente já entendeu aqui na primeira, mas os caras não entendiam nada. Porque pra gente é óbvio, né? A igreja 2000 anos depois conhece as histórias e sabe as interpretações, inclusive da própria de Jesus, mas os caras não estavam entendendo. O que significa? Que semente é essa? O que ele está falando? E aí Jesus vai explicar que o Senhor da seara é Ele, o Filho do Homem. A semente é a sua palavra. O joio é a semente que o Satanás, ele vai dizer, o acusador planta, o maligno, o diabo, é o capeta. Esse que é a semente dele, é o joio. É para sabotar a parada, né? Para crescer tudo junto e dar errado. E aí eles falam, vamos cortar? E Jesus diz, não, isso vai acontecer no fim do mundo. No fim, né? No último dia, no dia do julgamento, será separado. Por enquanto não, vão ficar misturados. E quando for o dia da seara, então os ceifeiros, que são os anjos, eles vão separar o joio e eles vão ser queimados no forno de fogo, é o que diz aqui, e o trigo então brilharão como o sol. E aí, óbvio, né, a igreja está cheia de joio. Não é isso, tem nem igreja aqui, gente. Isso é um anacronismo dizer que Jesus está falando para a igreja. Igreja vai ser depois da sua ressurreição, depois da pregação dos discípulos. O joio aqui é toda a oposição ao reino de Deus. O joio eram esses caras, quando Jesus falava, eles diziam, ele é um herege, ele não faz milagre, ele está pregando coisa errada. Esses são o joio, eles são os inimigos, eles são aqueles que estão se opondo ali à pregação do reino de Deus. O joio é um mundo em que o inimigo, o diabo, o Satanás, sabota a pregação do reino de Deus. O joio é o mal, é justamente tudo aquilo que existe neste mundo, que é por parte realmente daquele que é o inimigo mais declarado, na tentativa de impedir o crescimento, ou mesmo acabar com o próprio joio antes do tempo. Mas o que Jesus diz? Não separe, vai ficar junto até o último dia. E o que isso significa para a gente? Significa, óbvio, uma esperança que, diante de todo o mal, diante da resistência, diante da opressão e perseguição que o próprio inimigo causa, que o próprio diabo causa à igreja, aos discípulos, aos seguidores de Jesus, apesar disso, haverá um dia em que Deus mandará os seus anjos para ceifar o trigo e queimar o joio. Então não se preocupem, não precisa separar nada agora. Fica tranquilo, no último dia isso vai acontecer, e o trigo então, que são vocês, brilharão como o sol, e o joio, e o mal, e a iniquidade, e o diabo serão destruídos, aniquilados. Qual é a mensagem de Jesus? Além da esperança, é para a gente viver junto, estar perto, é para a gente fazer parte, é para a gente estar inserido, é para a gente realmente não se preocupar em ficar detectando o que é praga, o que não é praga. Não é o nosso papel. Percebe? Quer que a gente colha? Não. Nem se metam nisso. Eu resolvo. No último dia é comigo. Se no primeiro momento a pregação de Jesus é que o reino de Deus está crescendo, apesar de ser singelo, apesar de aparentar ser algo pequenino, não desanime. Está acontecendo, é verdade. No segundo momento ele vai dizer, e há realmente uma resistência, e há realmente um inimigo declarado, que quer sabotar, que quer realmente trazer dificuldade, mas vocês não precisam ficar preocupados com isso. Vocês precisam ficar, na verdade, felizes, porque em um determinado momento Deus vai extinguir o mal, extinguir a iniquidade, separar o joio do trigo e realmente fazer com que o joio brilhe. E os joios são todos aqueles que ouvem a palavra de Jesus, cujo coração encontra um solo fértil, cujo coração é um solo fértil e encontra a frutificação do reino de Deus. Não é sobre os crentes serem o trigo e os do mundo serem o joio, não é sobre irmão fulano é joio, irmão fulano, não é sobre nada disso.
É sobre não haver inquietação da nossa parte, porque realmente existe o mal no mundo, porque realmente existe a perseguição no mundo, porque realmente existe a iniquidade no mundo, e não é nosso papel ficar julgando nada disso, quem é joio, quem é trigo. Na verdade, nosso papel é esperar esperançosos que Deus um dia, através de Cristo, vai fazer a purificação e a restauração desse mundo. Percebe? Falei pra caramba agora, nem respirei, né? É muito diferente. Se a gente começar a entrar nessa vibe muito ruim, isso é joio. Você está fazendo justamente o que Jesus disse para não fazer. Você precisa conviver. Você precisa estar. Você precisa realmente fazer parte daquilo que é a criação de Deus. Está tudo misturado, gente. Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe de nada, mas Deus sabe. Entende? Então, se é uma mensagem de esperança, para realmente acreditar, confiar que Jesus vai em determinado momento ser o agente restaurador que vai extinguir com o mal e com a iniquidade, isso tudo vai ser queimado e dizimado, e o mundo será restaurado, e o trigo, que são aqueles que têm o coração fértil para a sua palavra, serão realmente como sol brilhando. Essa é a nossa esperança. É positivo. As duas parábolas são positivas. Apesar dos solos serem em determinados momentos infrutíferos, está crescendo. Apesar do inimigo tentar sabotar, em um determinado momento a colheita será feita e o reino de Deus irá vencer. Amém? Mas não acabou não. Você falou, pô, pastor, podia acabar por aí, né? Duas parábolas já. Vamos para a terceira então. Capítulo 3. Jesus continua. Perceba aqui que a explicação da parábola está bem depois, porque provavelmente é possível que tenha havido um problema na compilação e ela foi parar depois da terceira parábola. Mas ela é a explicação natural daquela, como Jesus fez na parábola do semeador. Capítulo 3 diz assim: outra parábola lhes falou dizendo: o reino do céu pode ser comparado a um grão de mostarda, o qual um homem tomou, semeou em seu campo. E embora seja a menor de todas as sementes, ao crescer, chega a ser a maior de todas as hortaliças e se converte em uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e fazem muitos ninhos em seus ramos. Outra parábola lhes falou: o reino do céu pode ser comparado à levedura que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha até que fermentou por completo. Jesus falou tudo isso em parábolas às multidões, e sem parábolas nada lhes falava, para que tivesse cumprimento o que fora dito por meio do profeta, que disse: abrirei minha boca em parábolas, mostrarei coisas que estavam ocultas desde antes da fundação do mundo. No primeiro momento, o semeador saiu a semear, e o solo está produzindo, mas o inimigo plantou o joio. Ele tenta impedir, mas no último dia isso vai ser resolvido, a seara realmente vai acontecer, o joio será queimado, a iniquidade será destruída, e os filhos de Deus e aqueles que têm o coração aberto para a palavra de Jesus, eles serão realmente como o sol que brilha. E agora ele vai dizer: o reino de Deus também é como uma semente de mostarda. E a gente sabe, você já ouviu inúmeras vezes que Jesus faz justamente essa comparação, porque essa semente de mostarda é ínfima, né? É bem minúscula, mas quando produz, quando cresce, se transforma em uma árvore frondosa, grande, que até as aves do céu, elas vêm realmente repousar sobre a sua sombra. Mas ele vai dizer também que o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher usa na sua mistura, e o fermento realmente produz, cresce, não é? Faz com que aquela massa levede e tenha um crescimento exponencial. No primeiro momento, o reino de Deus ele é semelhante à mostarda, porque realmente ele é muito pequenininho. Essa é a ideia aqui. Assim como as sementes, assim como o trigo. Percebe essa linguagem da agricultura? O reino de Deus é semelhante. O reino de Deus é como? O reino de Deus é uma sementezinha de mostarda, que pode ser que você, na primeira olhada, ache insignificante.
mas ela gera crescimento exponencial. Então, aonde a semente de mostarda está sendo colocada? No solo fértil. E todo o coração que é solo fértil para a sementezinha do reino de Deus cresce. Não tem como conter, não tem como segurar, não tem como impedir, irá crescer. Seja crescer no sentido de geográfico, de contagiar, no sentido de pregar para outras pessoas, no sentido de estar participando efetivamente desse crescimento, seja o crescimento individual, como Jesus está falando, a vocês é dado conhecimento do reino de Deus, vocês irão crescer, vocês irão compreender, vocês irão ter acesso, porque eu vos direi. Todo aquele que realmente abre seu coração para o reino de Deus, e quando eu estou falando reino de Deus, eu estou falando de ir para a igreja, estou falando de ouvir a pregação, estou falando nada disso não, estou falando dessa sede incessante de Cristo. Quanto mais sede dele nós temos, mais nós crescemos, mais nós temos acesso, mais nos aproximamos, mais nos relacionamos, e isso vai fazendo com que a gente realmente seja o solo que está sendo cultivado por ele. Então aquele que tem o coração fértil para o reino de Deus, ele vai ser realmente algo atingido por uma sutileza, algo pequenininho, mas que começa a produzir, nada pode impedir, mas também gera mudança, como o fermento. O fermento gera mudança. A massa que antes era uma massa magra, pequena, ela irá se transformar. O reino de Deus gera crescimento, o reino de Deus gera transformação. Se você é o solo que Jesus realmente colocou como objetivo para plantar, precisa haver crescimento. Você não pode ser o mesmo desde o início, porque se não aconteceu nada. Você não tem como ter o coração semeado e não estar sendo transformado dia a dia, e não estar sendo realmente algo que está levedando o tempo todo. Não tem como. Isso para você é uma auto-reflexão, para mim também. Eu dizer que eu entendo o reino de Deus, que realmente sou um seguidor de Jesus, que eu tenho o coração aberto para o reino de Deus, mas a minha vida é um gráfico retilíneo. Não há realmente nenhum momento que inspire crescimento, mudança. Se isso é uma verdade, realmente não aconteceu nada. Mas se aconteceu, há um crescimento constante. Eu sempre prego isso, né? Pode até ver, se você der um zoom no gráfico, tem quedas, né? A gente oscila, né? Aquele gráficozinho assim, igual, né, Mateus? O gráfico da bolsa, né? Tá lá, umas quedinhas, né? Mas cai aqui, levanta, ele sempre levanta mais do que cai. A gente oscila, a gente dá umas vaciladas, mas há um crescimento, precisa estar acontecendo, porque é isso que o reino de Deus produz. O reino de Deus não produz uma acomodação, o reino de Deus não produz algo estático, parado, o reino de Deus não produz um conformismo, o reino de Deus na verdade produz esse crescimento exponencial, esse gráfico para cima, essa coisa realmente que está todo o tempo avançando, crescendo, sendo contaminado, progredindo, alcançando, eu já falei, né? Indo além, entende isso? Essa é a parábola do fermento. Essa é a parábola da mostarda. Recapitulando aqui, o reino de Deus é semelhante ao semeador que saiu para semear e encontrou um solo fértil que produziu. O reino de Deus é semelhante a um homem que plantou a semente e veio resistência, oposição intencional, mas isso será resolvido. E o reino de Deus é semelhante a uma sementinha de mostarda pequenininha que foi plantada e que cresceu e que virou uma árvore frondosa, mas também é semelhante ao fermento que foi colocado naquela massa, levedou e transformou-se. E aí Jesus fecha com chave de ouro. Eu não vou nem ler, porque eu já abri assim. O reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro, vendeu tudo o que tem para adquirir aquele tesouro, porque nada mais era de maior valor para ele. Eu comecei falando do tesouro, né? Pode ser que a gente ouça, mas não entenda. Veja, mas realmente não enxergue.
O tesouro que muitas vezes está plantado bem embaixo das nossas barbas. O tesouro que está sendo oferecido constantemente para nós como um banquete, só esperando ser descoberto, só esperando ser alcançado. E a gente não alcança porque realmente não ousa dar um passo na direção dele. Quando Jesus diz: aquele que tiver ouvidos, ouça, está falando comigo e com você. Se tem ouvidos, ouça isso que eu estou falando, porque isso é o tesouro mais precioso que você encontrará na sua existência. E quando encontrar, venderá tudo, porque nada mais terá mais valor do que as palavras de Jesus. Disse C.S. Lewis de novo: meu bem real está em outro mundo, e meu real e único tesouro é Cristo. Amém?